Que dia extraordinário. Na verdade, todos os dias para o cristão devem ser bons dias, devem ser dias de esperança, devem ser dias em que nós devemos louvar o Senhor e lhe render graças, porque Ele é poderoso e Ele nos guarda e nos protege de todo mal. Então, com esse espírito, por aquilo que cantamos, pelo clamor que nós levantamos aqui em prol da Maria Cecília, nós vamos hoje, pela graça de Deus, ouvir da parte do Senhor acerca do templo. E houve, no período, na época de Jesus, uma relação muito próxima de Jesus com os seus discípulos e com todos aqueles que estavam ali por ocasião da Páscoa, dos festejos do povo judeu. E o Senhor fala muito fortemente, de uma forma poderosa, acerca do templo. E esse templo, nós vamos ver hoje aqui, tem ao menos duas conotações neste contexto. Então, abaixem suas cabeças, vamos pedir para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor se faça presente no nosso meio e que Ele possa tomar as nossas mentes e os nossos corações cativos à sua vontade, para que possamos aprender dEle. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te servimos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Que possamos todos estar atentos, ó Pai, à tua voz, atentos ao teu chamado, atentos às tuas exortações, e que possamos, ó Deus, frutificar e fazer com que essa palavra, que ela possa crescer, que ela possa desenvolver nas nossas vidas, que ela possa fazer a diferença e nos tornar melhores dia após dia. Te pedimos isso em teu santo nome, ó Senhor Jesus. Amém. Nós vamos hoje falar aqui acerca de dois episódios que são muito parecidos e que estão nos evangelhos, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e também um episódio muito semelhante que ocorre e está descrito no livro de João. Então nós vamos fazer uma leitura desse contexto, dessa história, desse episódio que foi discorrido, que foi vivido por Jesus Cristo, e trazer aqui aquilo que está acrescido em um evangelho ou outro, ok? Então nós sabemos, temos consciência de que os três primeiros evangelhos são evangelhos sinóticos. Isso quer dizer que traz ali semelhanças de narrativa e de acontecimentos. Então nós vamos apenas ler um deles, e os demais nós vamos ler aquilo que foi acrescentado ao conteúdo dessa história. Então abram as suas Bíblias, primeiro no livro de Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 ao versículo 19. Abram aí. Mantenham a Bíblia aberta e depois vocês vão folhear para os demais evangelhos. Ok? Amém? Vamos lá. Então o texto diz, o título de algumas Bíblias é que Jesus no templo, tá? Versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei
ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. No livro de Mateus, no capítulo 21, dos versículos 14 a 16, o texto segue com um acréscimo a essa mesma narrativa. E o texto diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Em outras traduções, tiraste o perfeito louvor? E isto é uma referência, esta fala de Jesus é uma referência ao que está escrito no Salmos 8, no versículo 2. Todo esse contexto tem muitos sinais de profecias que haviam sido dito, professado pelos profetas antigos e que se reportava a Jesus, inclusive a esta ocasião. Vamos ao texto de Lucas 19, dos versículos 47 e 48. E o texto fala acerca da purificação do templo, também conforme nós lemos nos dois últimos evangelhos. O versículo 47 diz: todos os dias ele ensinava no templo, mas o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Amém? Estes textos relatam um dos episódios descritos nas Escrituras que caracterizam, como falei aqui, os livros sinóticos. Os livros sinóticos da Bíblia, para quem não sabe, são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e eles são chamados assim porque têm uma estrutura semelhante como uma sinopse e narram a vida de Jesus de maneira semelhante, com visões diferentes, pontos de vista diferentes, porém descrevendo o mesmo episódio ou os mesmos episódios, porque isso se repete em outras ocasiões. E isso testifica do fato ocorrido e da sua veracidade por mais de uma testemunha. Mas nós vamos a um outro texto e a um outro episódio muito semelhante a este que nós acabamos de ler, que acabamos de descrever aqui. Se trata então do momento em que Jesus inicia o seu ministério. Ou melhor, quando ele finaliza o seu ministério, ele está ali próximo da ocasião do Calvário, próximo da ocasião da crucificação. Mas nós vamos ler um texto que antecede a essa ocasião, que se assemelha muito, que é o texto de João 2, dos versículos 15 ao versículo 22, e também ocorre ali, tem por título, Jesus purifica o templo. O texto diz: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado.
seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isto? E Jesus lhes respondeu: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, meus irmãos, vejamos, nesse contexto, o que foi relatado é que Jesus, ao entrar em Jerusalém, próximo à ocasião da Páscoa dos judeus, ele vai ao templo. Como todo e qualquer cristão, todo e qualquer seguidor de Jesus Cristo, qualquer discípulo de Cristo, que nós sabemos que significa miniatura de Cristo, pequenos Cristos, devem fazer. E alguns o fazem, como nós estamos fazendo aqui neste dia, como estamos sendo convocados a participar de reuniões aos sábados, às quartas-feiras. Então, todos que seguem a Cristo deveriam fazer como ele fez, e está descrito aqui no conteúdo desses textos que lemos, de que ele foi ao templo. Porém, eu faço aqui a primeira provocação ao povo de hoje, dos nossos dias, que por ocasião da disseminação dos maus testemunhos e com a falsa argumentação de que Jesus nunca foi um homem religioso, dizem que a igreja ou os templos são coisas construídas por homens para que possam dominar pessoas, escravizar pessoas, trazer-nos ou trazê-las no cabresto para obtenção de vantagem com interesses escusos, riqueza, dinheiro e poder. Ao certo de que nós vemos, sim, essas coisas ocorrendo. Mas estar na igreja faz parte da comunhão dos santos, faz parte do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Precisamos seguir em frente com esta tradição, com este costume, porque nós, individualmente, não podemos ser chamados de igreja. Nós só somos considerados igreja, corpo de Cristo, se estivermos juntos, reunidos, comungando da mesma fé, da mesma opinião, levando o evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura. Então não é por causa dos malfeitos de alguns líderes e do seu povo que o seguem, não dando testemunho de Cristo, que vamos deixar de vir à igreja, porque Jesus deixou como exemplo ir ao templo. Então vai aqui a contestação para os denominados desigrejados dos nossos dias, que se multiplicam as rumas, e nós os ouvimos aos montes, pelas redes sociais e a cada esquina, e onde estamos, no nosso dia a dia, no nosso convívio, com tantos que dizem de que não vale a pena se reunir para o louvor e a glória de Deus. Jesus era um homem que não só frequentava o templo, como fazia assiduamente, e ministrava os seus ensinamentos, e lia as Sagradas Escrituras,
orava como nós oramos aqui e curava os enfermos, como nós acabamos de ler e como nós cremos que Maria será curada. O versículo 47 afirma: todos os dias ele ensinava no templo. Todos os dias ele ensinava no templo. Isso está escrito em Lucas, capítulo 19. Nós acabamos de ler aqui. No versículo 14 de Mateus 21, o texto diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. E ele os curou. Isso não é uma constatação feita apenas deste episódio. Houveram outras, inúmeras vezes, que Jesus se dirigiu aos templos, às sinagogas, para exercer a sua religião, o judaísmo, pois Jesus era judeu de origem, de natureza, era um circuncidado. Então ele entendia a importância da reunião do povo de Deus para a comunhão dos santos, para a glória e exaltação do nome de Deus, para devotarmos a Deus um dia que ele estabeleceu por descanso, para que nós pudéssemos servi-lo, lembrá-lo, exaltá-lo, cultuá-lo. Porém, apesar de que Jesus não tratava as coisas do alto, dos céus, do reino, de qualquer forma, e certamente fazia um contraponto aos religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus e as demais pseudo-autoridades religiosas da sua época. Em João 2,17, os seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá, fazendo uma referência ao que estava escrito em Salmos 29, em Salmos 69, no versículo 9. O Senhor tinha zelo e preocupação pela sua casa, pelo seu povo, pela liturgia e pelos costumes que haviam de reunir aquele povo em prol do louvor da glória de Deus. Então Jesus não apenas estava preocupado com esta liturgia, com os costumes, os ensinamentos, com a devoção do povo, como também ele não compactuava com os interesses gananciosos que corromperam o templo, aqui chamados por Jesus de a minha casa, a casa do Senhor e a casa do meu Pai. Mas o contexto traz um fato ainda mais conflitante. Jesus, ao ver o que haviam feito nos pátios do templo, o comércio estabelecido de venda de animais e de objetos de indulgências, de amuletos talvez, e de repente dos conchavos e outras coisas mais, Jesus literalmente vira a mesa. Jesus deixa de lado a mansidão costumeira e desce a madeira naquele povo. Faz uso de um chicote e ele parte para cima dos comerciantes do templo. Mateus 11, os versículos 15 e 16 diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Então Jesus chegou para colocar ordem naquilo que se dizia sagrado, naquilo que era o templo
que foi construído por Salomão, depois de destruído, reconstruído e chamado de Templo de Zorobabel. E ali nós vamos ver que Jesus fica indignado com aquela circunstância, com aquela situação, observando de como tudo aquilo tinha sido profanado, tinha sido corrompido, tinha sido transformado de forma negativa e em que condições aquelas pessoas estavam vivendo, que ao adentrar no templo para fazerem os seus sacrifícios antes precisavam passar por um grande mercado, onde pessoas ali se beneficiavam do que se vendia, da troca das moedas, dos estrangeiros que vinham de fora, para comprar então as suas ofertas e fazer a sua adoração, a sua devoção, a sua expiação ali no templo. E hoje, o que vemos e ouvimos da parte da sociedade, o descrédito, a má fama dos crentes e das igrejas evangélicas brasileiras, não é uma característica exclusiva dos nossos dias, do nosso povo. Na época de Jesus e com os judeus, também foi do mesmo jeito. Eu me recordo de uma música muito linda e muito profunda, que tem uma frase que diz: homens comprando e vendendo a moral da nação, cantada, composta e cantada pelo nobre e extraordinário cantor João Alexandre. E nesse caso aqui, a nação a que nos referimos é a nação cristã, chamada de evangélica ou de evangélicos nos nossos dias, no nosso meio. Homens tratando de forma profana, pecaminosa, mundana, ímpia, o que é sagrado, o que é de Deus, e levando pessoas a desacreditarem no Evangelho, nas boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E isto se repete nas mídias, a notícia de disputa entre pastores para assumirem suas posições de destaque no cenário garboso e luxuoso das igrejas e de seus templos milionários, e para a perpetuação das suas dinastias. Porque tudo o que vemos e ouvimos nos últimos dias, que parece que anestesia um pouco os nossos ouvidos, onde vemos constantemente por uma, duas, três ou várias denominações disputas absurdas para ver quem manda nesse segmento, nessa denominação, nessa igreja ou naquela. E pastores fazendo como políticos, querendo que seus filhos ocupem os seus espaços, que os seus parentes ocupem os seus lugares, para fazerem daquele espaço algo perpetuado e vinculado a um sobrenome. Homens e mulheres se degladiando, se maldizendo, trocando ofensas públicas, no intento de se manterem donos da fé alheia e dos seus templos valiosos, cada um com a sua marca, com as suas cores e com a peculiaridade das suas formas de devoção e de liturgia. É muito triste saber que quando vamos falar do Evangelho de Cristo, precisamos então vencer esse obstáculo do preconceito que já está estabelecido desses malfeitores, desses crentes, dessas igrejas que mais prestam um desserviço ao Evangelho do que efetivamente vivem o Evangelho de Cristo. Um Evangelho tão precioso e tão importante para os últimos dias,
para esses momentos de aflição, de angústia, de convulsão da nossa sociedade. Em João 2, a partir do capítulo 15, diz: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E eu posso afirmar para os irmãos hoje, Jesus estará fazendo isso novamente. Novamente, nos nossos dias. De outra forma, talvez, mas estes vão pagar caro por fazerem do nome de Jesus um motivo de escárnio, um motivo de vergonha, um motivo de zombaria. Mas vamos aqui para um outro ensinamento desse contexto, desse conteúdo, desse episódio de Cristo no templo. Em Marcos 11, no versículo 17, diz: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aqui, meus irmãos, nós podemos fazer uma outra reflexão. Uma outra reflexão. A casa de Deus, a sua igreja, os nossos templos, podemos afirmar que são verdadeiras casas de oração? Que aqui há um lugar de acolhimento e um lugar que recebe o aflito e acalma as suas agonias, as suas aflições, os seus problemas. Aqui nós podemos afirmar que é uma verdadeira casa de oração. O povo que se chama pelo nome de Deus, nós cristãos, os crentes em Jesus Cristo, somos efetivamente um povo que ora, que dedica o seu tempo de joelhos, orando e clamando a Deus com súplicas e ações de graças, para que Deus intervenha com poder e grande glória na história da nossa vida. Será que fizemos isso aqui hoje, pela manhã? E vamos continuar fazendo até que o Senhor responda às nossas súplicas? Para que o Senhor se compadeça de nós e de todos aqueles que nos cercam e que estão próximos a nós, sofrendo as aflições, as agonias, as enfermidades, as desventuras da vida. Você tem feito da sua casa, do seu quarto, do seu escritório, da sua jornada diária, do seu dia a dia, um tempo dedicado ao Senhor, para que o Senhor venha a nosso favor e desfaça as ciladas do inimigo e o mundo ao seu redor se transforme, se converta, para que o mundo melhore? A nova Igreja Batista do Salvador cumpre com o seu papel e pode ser identificada ou reconhecida como uma igreja de oração para todos, uma igreja, uma casa de oração para todos os povos. Amém? Podemos afirmar isso com tranquilidade, com temor no coração, mas com a certeza de que aqui nós nos prostramos e buscamos cuidar de cada um de nós, desse povo que vai começar, ou que já começou, como João disse aqui, a percorrer as ruas
para satisfazer os seus desejos, os desejos da carne, difamando, se prostituindo, se embriagando, se drogando, brigando muitas vezes, agredindo uns aos outros e transformando isso em um momento de lazer, de prazer. A quem interessa isto? Qual o nosso papel como casa de oração para todos os povos num momento como este do Carnaval, onde milhões de pessoas ocuparão as ruas de Salvador para ouvir os tambores e os trios elétricos? Em 2 Crônicas, no capítulo 7, um texto que por muitas vezes nós evocamos, nós proferimos, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, a sua nação, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade. Será que está faltando oração da nossa parte? Será que está faltando clamor da nossa parte? Será que somos vitoriosos porque marcamos os nossos joelhos, debruçados para ouvir e proferir as palavras do Senhor, dialogando com Ele, sensíveis ao que ocorre ao nosso redor? Que sejamos encontrados dessa forma, que o Senhor possa testemunhar das nossas vidas e inclinar os seus ouvidos para nos atender todos os dias, enquanto há tempo para isso. Em Mateus 21, no versículo 15, diz: mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Estamos orando, estamos nos dedicando, estamos buscando o Senhor a ponto de causar indignação àqueles que não concordam com a nossa fé, que não aceitam que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas? Ou nós estamos usufruindo ainda de uns poucos momentos de calmaria, de conforto, de alegria momentânea e superficial, porque os dias em que vemos, todas as vezes que lemos, ouvimos ou andamos nas ruas, são dias conflituosos, são dias difíceis, são aflições, muitas vezes, várias delas no decorrer do dia. E lhes perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor? Tiraste dali o perfeito louvor? São declarados ali de corações puros, de pequeninos, suscitará o perfeito louvor. O Senhor vai olhar para cada um de nós e vai nos ver como crianças inocentes, prontas a falar a verdade e ouvir de nós
o perfeito louvor. Hosana ao filho de Davi. Salva-nos, Senhor, com a tua glória e o teu poder. Vem a nosso favor. Presta a nós o teu socorro. Conseguimos repetir isso? Com tranquilidade, com singeleza de coração, com pureza de coração, sabendo de que o Senhor está pronto para nos ouvir e atender o nosso clamor. Esse texto também, meus irmãos, traz a circunstância que muitas vezes parece retórica da nossa parte, mas ele não pode ser esquecido. Nós não podemos deixar de dizer aquilo que a palavra do Senhor diz, porque ela não está aqui para satisfazer os meus ouvidos ou os ouvidos de vocês, mas está para trazer uma verdade da parte do nosso Deus. E o texto nos traz muito claramente, por algumas vezes, de que haveria perseguição, de que haverá perseguição por parte dos imperadores, dos reis, dos governantes, dos religiosos, dos líderes religiosos, dos falsos profetas, da boca dos ímpios. O texto de Mateus 24, de novo, versículo 47, diz: todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Se este povo procurava e espreitava contra a vida de Jesus Cristo, quem somos nós para não sermos perseguidos? Quem somos nós para não sermos difamados? Quem somos nós para não ouvir a piadinha do colega de trabalho ou do filho que ainda não encontrou o caminho da salvação, ou do esposo ou da esposa descrente? Quem somos nós para não sofrer as aflições que o próprio Jesus Cristo sofreu e os seus discípulos? Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Aqui está a diferença. As pessoas estão fascinadas pelas nossas palavras? Ou a falar do Evangelho de Deus, nós proferimos pedradas, ao invés de profetizar o ano aceitável do Senhor? Porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. As pessoas reconheciam na fala de Jesus Cristo uma verdade que se aplicava à sua vida, uma verdade que se aplicava aos seus ensinamentos, aos sinais que ele produzia. A Igreja de Cristo passa por momentos de perseguição durante todo o decorrer da história humana. Todo o decorrer da história humana. Pelo Império Romano, sendo levado para as arenas, pessoas que pagavam com as suas próprias vidas, levados ao Coliseu para servir de espetáculo para aquele povo ou para aqueles povos da época.
nós tivemos diversas perseguições do povo de Deus. Por muitas vezes, a palavra de Deus foi queimada para que houvesse extinção dessa palavra, para que as pessoas não pudessem ter algo que pudesse depor contra a sua própria vida, os seus pecados, a sua ganância, a sua ambição. Não é diferente nos nossos dias. Passamos por algumas ocasiões, e eu dizia isso em outras épocas, de que nós sofríamos uma perseguição velada, uma perseguição que se tratava apenas da distorção da palavra de Deus em alguns púlpitos. Mas nós estamos caminhando para a perseguição que foi dita e prevista por Jesus Cristo, nesta ocasião, inclusive, quando Jesus sai do templo e ele diz de que ali não ficaria pedra sobre pedra. Eu estou me referindo ao texto de Mateus 24, acho que todos vocês conhecem muito bem. E os discípulos ficam assustados com o que Jesus diz. E aí começa a perguntá-lo: mas Senhor, quando é que vai haver essas coisas? Por que o Senhor fala disso? E ele vai e discorre de que haveria então guerra entre as nações, reino contra reino, pais contra filhos, rumores de guerras, mas de que isso tudo ainda não seria o fim. E por incrível que pareça, ele diz: mas sabe, quando se aproxima o fim, vocês serão perseguidos e serão presos e humilharão vocês, açoitarão vocês, muitos morrerão, para só então, a partir daí, vir o fim. Então isso não é uma coisa da nossa cabeça, isso não é uma ilusão dos crentes. Jesus está dizendo: vocês serão perseguidos, passarão por aflições, vocês serão denunciados, serão presos. Quando isso vai ocorrer? A qualquer momento. Os rumores disso já se propagam. As discussões da importância da igreja, se a igreja de Cristo deve ou não estar de portas abertas, dentro em breve discutiremos isso, ouviremos isso. Mas também tem um outro ensinamento aqui muito importante. Muito importante. Jesus deixa claro de que o templo do Senhor deixou de ser o templo construído por mãos humanas. E ele faz uma menção aqui ao seu próprio corpo. E nós temos muito contexto e muito conteúdo das Escrituras de que aponta de que nós, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo de Deus. De que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. De que Ele habita em nós. De que Ele habita no meio dos louvores. Dos louvores que insistimos em cantar, que insistimos em entoar, que insistimos nas nossas reuniões dominicais. Louvor que deve exalar perfume perfeito, aroma suave, para que o Senhor se agrade de nós, porque mesmo em meio às tribulações, o povo de Deus canta, agradecidos a Deus
por todos os seus feitos e por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz tão somente nas nossas vidas. Atos 17, dos versículos 24 ao 25, traz esta conotação de que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo deve ser um local de adoração a Deus, de serviço, de moradia do nosso Senhor. João 2, a partir do versículo 18 diz: Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. E Jesus era extraordinário, e é extraordinário, porque ele dá um nó na cabeça daqueles homens. Ele dá um nó na cabeça daqueles homens, porque na sequência os homens dizem: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Não sabendo eles que o Senhor não estava se referindo à construção do templo que estava erguido até aquela ocasião. Mas o versículo 21 diz: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. E ele estava aqui prevendo a morte na cruz e a ressurreição no 3º dia. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Mas aí, meus irmãos, partindo aqui para o fim dessa mensagem, entendendo todos nós da importância da reunião dos santos no templo, na casa de oração, na casa do Senhor, na casa dita por Jesus Cristo, na minha casa, que é de suma importância para nos mantermos unidos na fé cristã, para nos mantermos ligados uns aos outros, como uma planta tem suas partes e ela precisa toda estar viçosa, com as suas raízes profundas, se alimentando dos lençóis freáticos ali, da água que brota da terra, passando por todo o tronco viçoso, forte, gerando dali folhas, flores e frutos. Devemos estar ligados a Cristo e uns aos outros, e em Cristo ligados a Deus, que sustenta toda essa estrutura, comungando da mesma fé, rendendo louvores ao Senhor que tudo fez e tudo fará, colocando as mãos uns nos outros e declarando a vitória do Senhor sobre a morte e cura física aos nossos corpos e ao nosso espírito, para que o seu nome possa ser glorificado a todo tempo, em todo instante, em todos os lugares, em tempo e fora de tempo, correndo o risco de sermos chamados de loucos, de fanáticos,
correndo o risco de ouvir, por causa do testemunho de um ou de outro, de que evangélicos não são confiáveis, de que pastores são ladrões, de que a igreja da parede preta, ou da parede rosa, ou da parede branca, com iluminação ou sem iluminação, com placa de denominação ou sem placa de denominação, é um lugar de incômodo para a sociedade, naquilo que diz respeito ao que devemos viver e como devemos seguir, o padrão de moral que essa sociedade precisa ainda muito ouvir e aprender de todos nós. Não que nós devemos nos achar melhor do que os outros. Somos tão piores quanto qualquer um que esteja aí no mundo. Mas a diferença entre nós e o mundo está em Cristo Jesus, que remiu os nossos pecados, que justificou os nossos pecados com o seu sacrifício na cruz do Calvário, cobriu os nossos pecados, sarou as nossas enfermidades. E que por causa dele, estamos aqui cultuando todos os domingos, aos sábados, domingo pela manhã, domingo à tarde, evangelismo durante a tarde, alguns às segundas, terças, quartas, quintas, sextas, outros aos sábados. Mas nós devemos seguir clamando o nome de Jesus, pedindo misericórdia pela minha vida e pela sua vida, pela vida de crianças, como a Maria, que depende do nosso clamor e das mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo, que curava as pessoas enfermas no templo e nas ruas. Que possamos entender, compreender o Evangelho de Cristo e continuar seguindo, carregando a nossa cruz. Felizes, porque o Senhor é misericordioso, sabendo de que tropeçamos, mas seremos amparados uns pelos outros, não estaremos sós, e de que o Senhor vai redimir, vai levar a sua igreja consigo. O último texto é um texto muito forte, muito pesado para todos nós. Mas na sequência do texto de João 2, os versículos 23 ao versículo 25, Jesus conhece todas as pessoas. O texto diz: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Muitos creram no seu nome porque viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus me conhece. Jesus sabe, antes mesmo de eu cometer os meus pecados, o que eu faço, quem eu sou, como eu vivo, aonde eu sou enganoso, aonde eu trago um mau testemunho da minha fé e do seu evangelho. Jesus conhece a todos nós
muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor nos conhece, conhece o nosso coração. Que possamos estar fazendo a coisa certa todos os dias. E a coisa certa todos os dias nem sempre é um caminho linear, direito, correto, sem falhas. Não. O caminho certo todos os dias é reconhecer de que não somos nada e de que dependemos da graça do Senhor. Aí sim, todos os dias, para que nós não possamos desistir da jornada, desistir do caminho da verdade. Que o Senhor nos assegure de que o nosso corpo seja o efetivo templo do Espírito Santo de Deus. E para isso devemos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus todos os dias. Sabedores de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e vindo um novo dia, devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Que a sua palavra entre no nosso coração. Que a Nibis, a igreja do Salvador, a nova igreja do Salvador, possa ser identificada como a casa de oração para todos os povos. Que o Senhor transforme a minha e a sua vida todos os dias. Porque se Ele falhar, ou se Ele faltar com a sua misericórdia, certamente seremos consumidos, seremos engolidos por essa sociedade perversa e por dias tão difíceis de se viver. Mas é no templo que o Senhor habita. Que Ele habite no seu e no meu coração todos os dias. Senhor nosso Deus, fazemos aqui uma oração ao Senhor. Que a Tua palavra floresça, que a Tua palavra resplandeça a Tua luz nas nossas vidas. Que todos aqueles que ouviram a Tua voz, Senhor, possam se curvar diante de Ti e fazer como estamos fazendo aqui, Senhor, declarando a nossa culpa, declarando as nossas falhas, declarando a nossa pequenez, declarando a nossa fragilidade, muitas vezes a nossa infidelidade ao Senhor. Mas louvado seja Deus, porque a Tua salvação não depende das minhas ações, Senhor. A Tua salvação depende da graça que provém do trono do Altíssimo. Provém da Tua misericórdia, que faz com que não sejamos consumidos. Obrigado pelo Teu amor e pelo Teu carinho às nossas vidas. Obrigado pelos momentos gloriosos de alegria que compartilhamos aqui na Tua casa. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela escola bíblica dominical. Obrigado, ó Deus, por cada classe e aprendizado que o Senhor destina aos Teus pequeninos, das crianças aos idosos. Obrigado pelos lares do Teu povo, Senhor. Pelos lares dos crentes que ainda sobrevivem, ó Deus, mesmo aos olhares duvidosos dos vizinhos, da sociedade, dos seus patrões, dos seus governantes. Vem estabelecer, Senhor, o Teu reino nas nossas vidas. Vem assumir o Teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos ser testemunhas vivas
e fiéis da tua palavra. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.